Caião, eu gostaria de saber se é possível um cristão viver a vida toda sem ter o Espírito Santo. É preciso ser batizado para ter o Espírito Santo? Eu sou cristã, não batizado. Eu não sinto esse poder na minha vida. Como se recebe tal graça de Deus? Pastor, é verdade que a pior mentira que Satanás está incutindo nas pessoas atualmente é que elas não precisam de igreja, que não precisam de templo para fazer a vontade de Deus. Coisa que o Senhor prega e que os pastores todos odeiam. Afinal, Caio, o que o senhor defende? Eu defendo o que Jesus ensinou. Os pastores é que deturparam o evangelho todo. Eu já vou dizer pela 40ª milionésima vez. Só um cara como eu não cansa de repetir a mesma coisa. Que o primeiro templo cristão foi construído no IV século. Os cristãos se reuniam como Jesus mandou: entra no teu quarto, 2 ou 3 em meu nome, ou grupos em bosques, em jardins, ou em pátios de casas de cristãos mais ricos e que podiam acolher as pessoas quando não era tempo de perseguição no Império Romano. Agora, Jesus nunca mandou fazer nenhum templo, ele não disse: ide por todo mundo, fazei templos. Igreja para Jesus nunca foi um prédio. Igreja para Jesus é gente. Igreja sou eu, você, pessoas que amam a Jesus, que se reúnem em qualquer lugar para um convívio de fé e de amor e de adoração e de edificação na palavra do Evangelho. Isso é igreja. Igreja, a gente não vai à igreja, a gente é a igreja. E a gente tem encontros igreja, que são encontros de pessoas que são igreja. Mas essa história de igreja prédio é uma invenção pagã, e que no caso do cristianismo foi uma herança do imperador Constantino, quando por razões políticas oficializou o que antes era só o Evangelho de Jesus e ele acabou batizando de cristianismo e transformou isso numa religião oficial, de onde vêm todas essas coisas. Mas os primeiros 4 séculos, desde a ressurreição de Jesus, nada disso existiu. E é impressionante como vocês, ao invés de lerem, de aprenderem, eu digo, você sabe que eu digo que os pastores odeiam, por que você não pesquisa? Por que você não pega um livro bom de história da igreja, que não está em textinhos da internet? Não compre. Compre na Amazon. Tem vários livros. Talvez o mais básico, contado de um modo novelesco, sejam os livros do Gonçalves, agradáveis de ler. Você lê de Jesus até hoje, até há pouco tempo atrás. Você vai vendo como tudo isso foi surgindo e como não tinha nada a ver com o que Jesus ensinou. Mas vocês não querem ler, querem ficar na dúvida? Vem para cá, ouvem o que eu dizem, vão para lá. Vem os pastores me odiando porque eu acabo com o negócio deles. Acabo. Eles, sem igreja, prédio, ninguém frequenta. Sem essa frequência, eles não têm como fazer 1 hora de barganha e arrancar dinheiro de vocês. Então é claro que eu sou o pior inimigo. E o evangelho simples e singelo passa a ser o pior inimigo deles, embora eles não admitam. Eles são filhos de Constantino, filhos do Império Romano, filhos do Concílio de Nicéia. Eles não são filhos do Pentecoste, eles não são filhos da mensagem dos apóstolos e dos profetas. Não são, decisivamente não são. Essa é a primeira coisa. Então, minha filha, vai estudar, faça aqui os meus cursos, o Reconexões. Para você ficar cocheando entre 2 caminhos, eu estou para dizer, como Elias disse, escolham a quem servir. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal desses caras aí, sirvam lá e não me perguntem mais nada e nem venham perder tempo comigo aqui. Agora, se você vem aqui é porque você acha que existe uma coisa verdadeira no que eu digo.
Cheque no Novo Testamento. Eu já até li o Novo Testamento de carreirinha, para você só clicar aí no meu YouTube e deixar tocar. Cheque, veja se eu estou falando a verdade ou não. Ou se eu estou inventando. Quem é que inventa o quê? Pergunte isso. Quem é que está inventando o quê? O Caio ou esses caras? E aí você vai ver que são esses caras, porque eu estou falando o que Jesus me aplaude, Jesus me dá beijinho, Jesus me põe no colo, Jesus diz, meu filho, entra no gozo do teu Senhor, bem-aventurado tu és. Eu sei, eu não tenho esperança de que esteja falando a verdade, eu sei. Tão certo quanto vive o Senhor, eu sei que o que eu digo é a verdade do Evangelho. Agora, sobre o resto que você perguntou, começou antes, é tudo também idiotice religiosa. Se o cara não for batizado com água, ou mergulhado, não tem o Espírito Santo, mentira. Mentira. Tem gente cheia do Espírito Santo do mundo inteiro. Sabe quem são esses? São os que amam, são os que perdoam, são os que fazem o bem, são os que levantam o caído, são os que acolhem ao pobre, ao necessitado, são os que amam a verdade, são os que enfrentam a mentira, são os que têm prazer na alegria dos que estão sendo felicitados na vida por realizarem coisas boas. São aqueles que choram com os que estão sofrendo injustiças e perversidades. São aqueles que não têm dúvida quem tem razão entre um agressor perverso matando gente e um agredido se defendendo. Quem quer que tenha esses valores do Evangelho, só os tem, note bem, minha filha, só os tem por causa do Espírito Santo que neles habita. Que foi o que Jesus disse. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, vocês são maus pra caramba. Mas se o filho pedir um pão, vocês não dão uma pedra. Se o filho pedir um ovo, vocês não dão uma serpente. Vocês não fazem assim, vocês são maus, são egoístas. Todos vocês são muito egóticos, mas não conseguem ser tão maus assim. Imaginem, se vocês pedirem o Espírito Santo ao Pai Celeste, se Ele não dará isso a vocês. Então não tem magia para receber o Espírito Santo. A religião é que quer que tenha magia, que você vá para uma reunião de oração e fique lá dias e dias e dias gritando, chorando sem lágrimas, indo de profeta em profeta, ouvindo o cara dizer que você tem que deixar isso, deixar aquilo, renunciar aquilo, aquilo outro, entregar o seu Isaac, matar a sua Rebeca, que são expressões religiosas para o cara deixar de lado o que ele mais gosta. Tem que falar em línguas, aí o cara não fala em línguas, aí ele aprende a língua do pastor, da mulher do pastor, do melhor amigo dele. Por isso, no meio pentecostal, quase todo mundo fala a mesma língua, fala tudo igual. Tuque-tuque, taque-taque, igual a... Outro dia a gente viu aí na televisão a esposa de uma autoridade falando em línguas, uma língua do tuque-tuque, taque-taque. Eu sou do tempo em que o pessoal falava em línguas de verdade. Então era aquela coisa extraordinária, ungida, que vinha lá da alma, que curava, mesmo quem não estava entendendo, o sujeito sentia o impacto profundo do que brotava das entranhas daquela pessoa, banhada em lágrimas, apaixonada, sem gritaria. Eu sou um bem-aventurado, que nasci num tempo lindo, que provei isso numa época bonita.
Eu que nunca tentei, nunca busquei falar em línguas, eu só pedia que Deus me desse o dom de discernimento de espíritos, de sabedoria e de conhecimento e de profecia. Era isso que eu pedia. Profecia não aquela de interpretar dons, mas a profecia de ter o discernimento para falar a verdade de Deus na minha geração. Essas foram as minhas orações. Um dia eu comecei a falar em línguas sem notar, como até o dia de hoje eu falo. Mas eu falo quietinho, sozinho. Quando eu entro aqui no meu quarto, às vezes feliz, às vezes angustiado, às vezes preocupado, dobro o meu joelho, falo com meu pai que está em secreto. Às vezes, sem eu menos perceber, eu noto que eu estou orando em outras línguas. Mas não é um show, nem é para outros. Leia 1 aos Coríntios, no capítulo 14, como Paulo ensina como é que a gente tem que praticar esses dons. Do contrário, vira uma casa de loucos, vira uma assombração de malucos, como é entre nós. Então, nada disso. Peça ao Espírito Santo. Pai, ore aqui comigo. Pai, Tu és bom. E eu peço que Tu me deis o Espírito Santo. Me sela com o Espírito Santo da promessa. Eu sei e tomo posse pela fé. Sem choro, sem gritaria, sem emoção, crendo na verdade da Tua palavra. Que Tu és o Deus da palavra verdadeira, que Tu prometes e Tu cumpres, e bem-aventurados os que não sentiram nada, não viram nada, mas creram. Eu recebo o Espírito Santo pela fé. O Espírito Santo habita na gente pela fé. Ele não tem que gerar uma catarse de você ficar rolando para lá e para cá. Isso é mais histeria do que Espírito Santo, minha filha. É a ignorância de quem achou que o Evangelho de Jesus tem a ver com o que acontece dentro desses templos enlouquecidos de gente insana e de pastores aproveitadores. Claro que eu não estou querendo generalizar, tem muita gente boa, tem ainda pastores santos de Deus, não são muitos. Infelizmente, a maioria se corrompeu, mas tem muita gente, tem muitos bons. Eu estou vindo agora aqui do Rio de encontro com alguns pastores muito queridos. Cada vez mais eu quero divulgar esses lugares, essas igrejas, esses grupos de gente que está tentando viver o Evangelho conforme Jesus ensina. Então, não é nada disso, filho, isso é só religião. Não tem nada a ver com Jesus, nem com o ensino do Evangelho. Agora escolha, você pode viver assim, lá e cá. Eu sugiro o seguinte, não dá certo. Se você gosta mais do que eles dizem, fica lá, não me ouve mais não, eu não preciso de ninguém aqui. Agora, se você vier para cá, fica aqui. Aprende o Evangelho, porque eu não estou te enganando. Não estou e nunca te enganarei. O que você aprenderá comigo será o que Jesus ensinou e será o que os discípulos de Jesus, os apóstolos, ensinaram. Agora, eu não tenho compromisso com o que aconteceu depois. Nenhum compromisso. Isso é problema de vocês. Eu estou aqui falando a verdade. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Agora, vamos parar de ficar me perguntando a mesma coisa também, né? Porque você já sabia até a minha resposta. Você sabe o que os outros pensam a meu respeito. É só porque você não quer se definir. Você quer que isso venha pronto de algum lugar. Entre na sua cabeça de uma maneira mágica, e eu não vendo magias, eu não sou bruxo. Eu sou um anunciador da palavra pura e simples do Evangelho. Se isso te satisfizer, fica aqui. Se não, bye bye planeta Terra. Segue com eles até não aguentar mais, tá bom?